A educação, então, em todas as suas formas, é um processo social, tá? Por excelência. Para alguns, é responsável pelo desenvolvimento de habilidades e pela construção do senso crítico, por meio do intercâmbio de conhecimento e de diálogo. Para outros, é um instrumento capaz de fornecer atualizações de saberes, de saberes necessários à transformação individual e social. Outros, no entanto, consideram um mecanismo que conserva as relações de dominação na sociedade. Então, como tudo, né, na vida, a escola também ela é polêmica, né? Então, enquanto temos um grupo de pensadores que estuda a escola como um instrumento capaz de fornecer, então, o progresso, a mudança da sociedade, a inovação tecnológica, né? De fornecer as atualizações de saberes, né? Outros consideram um mecanismo de conservadorismo, né? Um mecanismo de dominação, onde serve somente para manter o status quo, né? O que é o status quo, né? As relações de poder dominantes nas sociedades que perduram, que se perpetuam ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos. O que é isso? Minha família, eu nasci numa família rica, então, numa família da elite, família que comanda, né, ou que tem muita influência. Então, essa família, ela vai dominando, então, o poder, ao longo dos anos. Ela vai tendo muita influência, e ela vai perpetuando a influência dela, e a escola, não fazendo o senso crítico, não criando o senso crítico no aluno, ela não permite que a sociedade veja certos mecanismos, certas ingerências que são relacionadas a essa questão, né? E que faça então com que essa relação de dominação social se perpetue. Então, o processo educativo no modelo hegemônico, né, o modelo do poder, né, de escola, se estabelece principalmente a partir da interação professor-aluno. Professor-aluno, comunidade educativa. Então, modelo de escola que vingou desde o século XVIII foi esse: escola, aluno, comunidade educativa. Professores, alunos e pais, né, e responsáveis. Então, como a maioria dos professores, dos processos, desculpe, como a maioria dos processos sociais está sempre em movimento, não segue um único caminho, variando conforme o contexto que se desenvolve. O sociólogo francês Durkheim, que a gente já estudou em outras épocas, ele desenvolve que o raciocínio, né, na sua obra Educação e Sociologia, que varia de acordo com o espaço, que a educação expressa valores que variam de acordo com o espaço e com o tempo nos quais ela ocorre, né? Então, a definição do Durkheim, né, está aqui embaixo, né? Durkheim dá exemplos de como o sistema educacional, deixa eu ampliar aqui, Durkheim dá exemplos de como os sistemas educacionais expressam
os valores dominantes nas sociedades de cada época, né? Então, nas cidades antigas, a educação conduzia o indivíduo a subordinar-se cegamente à coletividade. Hoje, esforça-se em fazer dele uma personalidade autônoma. Em Atenas, na Grécia, procurava-se formar espíritos delicados, prudentes, embebidos de graça, de harmonia, capazes de apreciar o belo e os prazeres da pura especulação. Em Roma, a educação tomava ou tornava as crianças homens de ação apaixonados pela glória militar, indiferentes às letras e às artes. Na Idade Média, ela era cristã, então a educação era comandada pela Igreja. Antes de tudo, enquanto na Renascença, como caráter mais leigo, mais literário, nos dias de hoje, final do século XIX, início do XX, hoje, na época que o Durkheim estava escrevendo esse trecho. A ciência tende a ocupar o lugar da arte no processo da educação. Então, a gente teve essa ocupação, né, da ciência, do lugar da arte, só que hoje a gente está tendo uma reversão, né? Hoje, então, a ciência está perdendo espaço, né, nessa questão da arte, né? Leigo, então, nesse contexto relativo à esfera secular, ao meio civil, não religioso, a pessoa que não é religiosa. Então, embora os valores, né, educacionais sejam diferentes em cada sociedade, como depreendemos do pensamento de Durkheim, é possível identificar algumas características em comum. A educação é um processo socializador, então, por definição. Cada sociedade organizada politicamente elabora, em cada época, sua própria sistematização da educação, direcionada a diferentes segmentos da população. A educação implica, geralmente, a ação de adultos sobre as gerações mais novas, transmitindo-lhes conhecimentos e comportamentos compatíveis com os valores sociais estabelecidos. Nesse processo interativo e de aprendizagem, estes estão presentes também resistências e adaptações por parte dos envolvidos. Nem sempre o aluno ou o professor aceitam bem o processo de interação, né, e de aprendizagem. A mediação de conhecimentos pelo processo educativo objetiva desenvolver as capacidades cognitivas do ser humano. Então, o objetivo principal, né, da mediação, né, do conhecimento entre o adulto e a pessoa mais nova, ela, nesse processo, tem um objetivo, então, desenvolver a capacidade cognitiva, a capacidade de desenvolver o raciocínio, né, de desenvolver a inteligência, desenvolver, então, o conhecimento, né? Educação e escola tendem a se entrelaçar, embora a educação aconteça na família, no trabalho e em outros ambientes de socialização, né, além da escola. Então, aqui a gente tem fotos, então, de salas de aulas, né, à esquerda, adolescentes durante uma aula numa escola em Bamako, capital do Mali, em 2013, né? E na foto à direita, em 2002, crianças participam de assembleia na Escola da Ponte, em São Tomé
de Negrelos, em Portugal. A Escola da Ponte é uma escola muito conhecida mundialmente por não ser dividida em sala de aulas, né, em séries, assim. Todos os alunos avaliam e planejam as atividades escolares. A educação é um fenômeno múltiplo. Então, o processo social que permite a inserção dos indivíduos na sociedade, a, a educação apresenta as características propostas por Durkheim. Fato social, né, estudado, que a gente já estudou já no início, né, do semestre, generalidades, coercitividade, relação de poder, né, e exterioridade. A gente estuda dentro da sala, ou a gente estuda dentro da escola, para conhecer o mundo exterior, aprender a vida sobre o mundo exterior. Para ele, então, né, para o Durkheim, a educação cria um homem novo, torna a pessoa membro da sociedade, compartilhando de valores, sentimentos, comportamentos próprios de uma cultura comum. Nesse sentido, a educação apresenta generalidade, pois existe para a coletividade como um todo. Na medida em que as maneiras de agir e sentir próprias de uma sociedade, suas normas e regras sociais são impostas pelo processo educativo, moldando as consciências individuais, a coercitividade também está presente na educação. A coercitividade, então, é a relação de poder. Como os valores de uma sociedade não dependem de uma pessoa, que os manifeste ou que com eles necessariamente seja de acordo, a educação expressa essa exterioridade, né, em relação às consciências individuais. Mesmo na figura da instituição escola, na atualidade, reconhecemos traços dos fatos sociais de Durkheim. Ela é externa ao indivíduo, é uma realidade objetiva, um espaço físico e social, tá? Para que aconteça educação na sociedade é geral e espera-se que todos os membros de uma sociedade passem por ela em algum momento da sua vida, pois existem normas sociais e leis com finalidade de incentivar e até mesmo coagir, né? Obrigar as famílias a colocar os seus filhos na escola. No Brasil, desde 2016, a obrigatoriedade vale para crianças e jovens entre 4 e 17 anos, que é o caso de vocês aqui. A gente está estudando para entender por que a gente tem que ir na escola. Tá? Uh, a educação na história, né? Então, aqui, eu só quero abrir uma outra página aqui, só um minutinho. Uh, em Alves. Eu tenho um texto. Também.
67. Então, eu vou compartilhar aqui o outro texto, a gente falar sobre educação na história, a escola, a história da educação. Aqui, tela inteira, não, tela inteira. Uma janela, tudo certo, Letícia. Ah, tá. Puxa vida. Faz parte. Eu também, esses dias, entrei no Meet da turma errada também. Entrei no Meet da 13M1, esperando eles, achando que era 23M1, né? Bem doido. Ah, então, esse aqui também é um livro didático, e o nosso tema de hoje, então, é a instituição, escola. A gente vai conhecer um pouco sobre a história da escola e também, em seguida, a gente também vai fazer um trabalho sobre, tá? Ah, onde é que eu... Aqui. É um pouco, senão eu nem enxergo. Então, assim, segundo dados, tá, do censo escolar, né, realizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, em 2004, ingressaram no ensino fundamental 26.614.310 alunos, enquanto no ensino médio ingressaram apenas 9.169.357 alunos. Então, essa notícia aqui de 2004, né, a gente pode depois fazer uma pesquisa e atualizar esse dado para verificar qual foi o do ano passado. Mas, então, em 2004 entraram no ensino fundamental 26.614.310 alunos. Concluíram e entraram no ensino médio 9.169.357 alunos. Quer dizer, então, que os outros 17.400.000 alunos não concluíram o ensino fundamental e ficaram pelo caminho nesse ano de 2000, nesse ano de 2004 aqui, né? Não ingressaram no ensino médio. A notícia apresentada no início do texto pode parecer absurda, mas já houve um cientista na educação que houve uma sociedade que propôs uma sociedade sem escolas. Seu nome era Ivan Illich.
Ele era russo e afirmava que a obrigatoriedade da educação escolar é uma invenção relativamente nova e não há por que aceitá-la como se fosse algo inevitável. Lembre-se, no entanto, que. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Aqui. Ah, tirei aqui. Lembre-se, no entanto, que a inexistência de escolas não significa a inexistência de educação. Essa última existe em todas as sociedades humanas e são muitos os meios disponíveis para seu acesso. Retornamos à elite, suas ideias nos sugerem pensar sobre a origem das escolas. A partir de quando e por que essa instituição passou a fazer parte do cotidiano de algumas sociedades? A escola, tal qual conhecemos hoje, intitulada pelos historiadores da educação como escola moderna, começou a se configurar em fins do século XVI e ao longo do século XVII. Tá? Então, entre 1500, né, no final dos anos 1500, com a Contra-Reforma, né, ali da Igreja Católica, começaram a ser construídas universidades católicas na maior parte da Europa, né? Antes disso, já havia, já nas sociedades antigas e medievais, Roma, a Grécia, né? Os mosteiros também tinham as suas escolas, as suas universidades, mas a educação, antes disso, nas sociedades antigas e medievais já havia preocupação com a educação dos seus jovens, os quais estudavam ou individualmente sob a orientação de um mestre ou em pequenos grupos independentes de idade ou seriação. Adultos e crianças frequentavam a mesma classe durante o tempo que desejassem ou precisassem. E isso não era considerado um problema. As teorias da psicologia da aprendizagem, que estabelecem etapas para o desenvolvimento humano, virão ou vão vir muitos anos depois, né? Então, na, 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 na Idade Média, se vocês assistiu o filme O Nome da Rosa, ou leu o livro O Nome da Rosa, vocês vão ver que tinha os monges copistas. O filme, o livro, ele é do Umberto Eco, né? O livro do Umberto Eco. O filme é do Jean-Jacques Annaud. E vai mostrar, né, que a Idade Média a educação era voltada mais para uma pequena parte da população, né? Mas então as crianças, adultos frequentavam a mesma classe durante o tempo que desejassem, né? Ou precisassem. E isso não era considerado um problema. Então a escola moderna ela se organiza inicialmente com características que já conhecemos bem, né? Mas a preocupação é separar os alunos em classes seriadas de acordo com a faixa etária. Divisão sistemática dos programas de acordo com cada série. Os níveis de estudo passam a ter um encadeamento, a escola, então, elementar, ler, escrever, contar, com a escola média, o profissional e os estudos superiores. Então, o ensino fundamental, onde tu tem que aprender, então, a ler, escrever e matemática. O ensino médio, então, onde tu vai ter principalmente o analisar, o criticar, né? Então, tu vai ter o senso crítico, onde tu vai ter o posicionamento, aprender a escrever um texto argumentativo, né? Tu vai aprender, então, a conhecer todas as questões que envolvem a criação das coisas do mundo, né? E também a educação profissional, né? Onde tu vai te dedicar a uma profissão. E depois os estudos superiores.
O tempo para o estudo e para o cumprimento dos programas para uma determinada série também passam a ser pré-estabelecidos. Não será mais o ritmo de aprendizado do aluno que dirá de quanto ele necessita para aprender, como era no passado. Na Idade Moderna, o ritmo imposto é imposto pela instituição, pela escola, e o aluno que tem que lutar, né? Outros elementos muito comuns em nossa prática escolar também passaram a ser utilizados, o registro das aulas, né? O controle de frequência, elaboração de textos simplificados para cada disciplina, livros didáticos. Junto com isso, teremos maior rigor disciplinar com a criação de normas, regimentos de conduta, enfim, né? São práticas que têm a função de organizar, disciplinar, controlar e que hoje nos parecem naturais e quase imutáveis, né? Então, essa é a sociedade de controle, né, e disciplinar que nós já estudamos nas aulas anteriores, o Foucault, né, o Deleuze, e está implícito na escola, né? Mas atenção, um dos principais objetivos do estudo da sociologia é auxiliá-lo, então é auxiliar o aluno a desnaturalizar, né? O que é desnaturalizar? Desnaturalizar é tu olhar as coisas, os fatos, os acontecimentos, os fatos sociais, né? Desconstruir, né? A olhar com não com naturalidade, né? Tu olhar com um olhar crítico. Os fatos sociais, desconstruir alguns conceitos que tão repetidos que foram, parecem ser os únicos verdadeiros. Desnaturalizar a instituição escola significa saber que ela foi pensada e construída por pessoas como professores, religiosos, governantes, que tinham interesses e necessidades próprias daquele momento histórico. E que antes desse momento, ou antes desse modelo escolar, existiram outras formas criadas pelas sociedades para transmitirem às suas crianças e jovens os saberes necessários para a vida social. Portanto, cabe a nós e às próximas gerações também pensarmos e construirmos escolas que estejam mais próximas de nossas sociedades e dos nossos sonhos, né? Então, quais foram os fatores que contribuíram para o aparecimento e desenvolvimento das escolas, né? Foram muitos. No momento, vamos comentar sobre o contexto histórico que favoreceu o nascimento da instituição. As revoluções burguesas, né, principalmente a Revolução Inglesa do século XVI, ou XVII, desculpe, do Oliver Cromwell, né, a Revolução Gloriosa, e a Revolução Francesa do século XVIII, 1789, elas vão encerrar definitivamente o feudalismo na Europa, né, e inaugurar um novo modo de produção, o capitalismo. Não encerra o feudalismo de forma natural em todo o mundo, né? Em vários locais do mundo ainda, como na Rússia, o Império Russo, por exemplo, o modelo feudal ainda vai persistir até o início do século XX, né? Só com a queda do Império Russo em 1917 é que vai acabar o feudalismo na Rússia, né? Então, no Brasil também, né? A gente pode dizer que nós tivemos um modelo de exploração colonial aqui, onde a colônia portuguesa ela implantou um modelo feudal aqui, o tipo feudal, né? E que também só
com a queda da monarquia em 1889, vai começar o capitalismo a se tornar incipiente, começar a crescer. Então a burguesia, a classe social em ascensão, né, ela irá conceber uma nova doutrina social, ou uma nova ideologia para o capitalismo que se denominará liberalismo. Os princípios do liberalismo são o individualismo, a propriedade, a liberdade, a igualdade, a democracia, tá? E explicando os princípios, né? A doutrina do individualismo, aqui com Descartes, né? Coloca no esforço individual toda a responsabilidade para que as pessoas atinjam o sucesso ou o progresso. Então, isso quer dizer o quê? Que se tu não conseguiu ter sucesso na vida, se tu não conseguiu ter um Camaro amarelo, se tu não conseguiu ser rico, o problema é teu. É isso que o liberalismo prega, tá? Eles são muito taxativos, muito diretos. Cada um por si, Deus por todos, né? Hoje, no 2020, a gente já sabe que não, que as pessoas elas nascem com condições socioeconômicas diferentes e que as diferenças sociais elas influenciam no desenvolvimento das pessoas dentro da sociedade e que não uma pessoa que já tenha vindo de uma família que atingiu o sucesso é diferente de uma pessoa que esteja numa família que ainda está em construção, essa questão então da estrutura social, né, econômica e que o individualismo que o liberalismo, melhor dizendo, não o individualismo, que o liberalismo prega uma igualdade que de fato não existe, né, gente? Não existe porque todos teriam que nascer em em condições de igualdade. A doutrina, então, coloca no esforço individual toda a responsabilidade para que as pessoas atinjam o sucesso, o progresso, desconsiderando as condições econômicas e sociais nas quais estejam vivendo. Para o liberalismo, os indivíduos serão tão mais livres quanto menor for a ação do Estado, né? Então a gente está vivendo um momento hoje no Brasil e no mundo onde estamos retornando a esses princípios de 100, 200 anos atrás, né? Que caíram em desuso depois da Primeira Guerra Mundial, que com a queda da Bolsa de Nova York, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, acabaram então desprestigiando, acabaram então levando em desconsideração os princípios liberais. Agora nós retornamos com um tal de neoliberalismo. Então só se fala em neoliberalismo, nós temos no governo atual, né, o próprio ministro da Economia, ele é um dos papas do neoliberalismo, né? Então, para o liberalismo, os indivíduos serão tão mais livres quanto menor for a ação do Estado, ou seja, o Estado não deve interferir e defender e despender recursos para serviços públicos. Então, tudo que for público tem que ser privatizado, tem que ser vendido, porque o indivíduo tem que lutar e tem que construir o seu legado, né? Tem que construir a a sua força de trabalho por si só. Quanto ao princípio da propriedade, significa que todos têm direito à propriedade, desde que se esforcem e trabalhem para isso. Tá?
a igualdade, como é tratada no liberalismo, não se refere à igualdade social, tá? Não é o princípio de todos nascerem iguais, mas sim a igualdade perante a lei. Já devem ter ouvido a frase: todos são iguais perante a lei. Pois é, mas em relação às desigualdades sociais, a conversa é outra. Os liberais consideram natural que existam pobres e ricos, uma vez que nem todas as pessoas são talentosas ou esforçadas da mesma forma, tá? Então eu vou parar por aqui, porque já são 8h20. Alguém quer colocar alguma questão? Eu não. Tá, foi tranquilo até aqui? Foi. Posso. Então a gente tranquilo. Então a gente vai continuar depois, então, na aula de história, tá? A nossa aula vai, as nossas próximas aulas, então, vão ser sobre escola. Depois a gente vai fazer um trabalho também. Eu pretendo passar o filme Escritores da Liberdade para vocês. Se vocês não conhecem, já deem uma pesquisada no filme Escritores da Liberdade. Quem nunca assistiu, dá uma assistida. É que eu vou pedir um trabalho sobre esse filme, tá? Vou colocar um link aqui para vocês assistir também. O filme Pastor, Escritores da... Oi? esse filme Oi? é muito bom. Tu já assistiu, Letícia? Eu ia Tá. perguntar isso Bom. agora. Eu Quem também já gosto. assistiu? Tu já É assistiu bem também, legal. Gabriel? Já assisti. Bem legal. Uhum. Né? Então, esse filme é fantástico. E ele fala sobre escola, né? Que é o nosso tema em sociologia. A gente vai trabalhar com ele. Tá, pessoal? Então, até daqui a 45 minutos, então, tá? Até mais. Tchau, tchau, senhor. Tchau, tchau.